Muito bem, malta. Sejam todos bem-vindos aí ao Red Academy, no estágio 1. Estamos aí a começar agora o nosso desafio. Ontem tivemos a apresentação, nos conhecemos, tivemos uma breve introdução de como vai ser o nosso percurso aqui daqui para frente. E como eu havia falado, essa primeira estágio é uma coisa, vai ser um material muito leve, um material muito do que se trata do .NET, uma visão aqui superficial, tentando perceber onde o .NET pode nos atender, o que ele pode nos oferecer, é mais mesmo nesse sentido. Então, é mesmo fundamentos e introdução, ok? Vamos aqui, deixe-me colocar aqui no ecrã. Bem, um pequeno aviso, não sei se vocês viram lá na mensagem de ontem, nós criamos uma conta aqui no Gira Software para a gente gerir uma parte da nossa comunicação, documentar oficialmente ali um material, aula a aula, e vamos ter uma área de colaboração. Posso até partilhar aqui. Deixa eu colocar aqui no browser. Se é que ele não fechou. Está cá. Muito bem. Não está aparecendo. Aqui todo o material. Como vocês devem ter visto ontem, nós temos aqui a nossa área aqui. Ontem nós fizemos a nossa apresentação. Nós vamos nos guiar por aqui. É uma forma de a gente se comunicar, né, também. Nós vamos ver que vamos ter necessidade de fazer algumas formações paralelas, e isso vocês é que vão gerir. Cada um vai escolher o que estudar paralelamente, o que achar que faz mais sentido para si reforçar, vamos assim dizer. Então, para cada formação que vocês fizerem, eu vou meter aqui para ir gerindo também essa formação. Quando concluir, a gente avança aqui para o concluído, como vocês sabem, no mecanismo de funcionamento do Kanban, né? Para vocês terem uma ideia, aqui eu estou usando com vocês Kanban aqui, mas, por exemplo, com a minha equipa, eu não uso Kanban. Eu uso, quer dizer, eu até uso Kanban, mas eu uso no modelo uma coisa mais utilizada pelo Scrum, né? Então, nós temos lá todo o nosso ambiente de backlog, temos aquela coisa toda, e estamos para a parte de gerir o nosso trabalho aqui pelo Kanban também. Mas nós vamos aqui nos atentar aqui ao nosso ambiente e vamos gerir por aqui, ok? Todos estão com acesso ao link, conseguiram aceder? Sim, Carlos. Ok. Se alguém teve alguma dificuldade, alguma coisa, porque eu coloquei lá os e-mails, mas eu posso ter colocado alguém errado e pode ter dado alguma coisa errada. Qualquer coisa, digam, tá bem? Bom, indo em frente, vamos entender que nós vamos trabalhar com alguma sequência de módulos. Aqui na parte de modular, a gente vai ver esses detalhes da parte de introdução do .NET. A seguir, vamos criar uma primeira aplicação em ASP.NET, vamos ver como é que isso funciona. Depois vamos tentar entender por debaixo dos panos, no motor do ASP.NET, como é que funciona, como é que é a estrutura fundamental ali. E depois, provavelmente no final da semana, nós vamos fazer um pequeno testezinho com relação a esse material. Lembrando sempre que apenas não é um teste de aprovar ou desaprovar, é mesmo para vocês perceberem se vocês absorveram o conteúdo, a parte que vocês absorveram, que não absorveram, ok? Bem, na parte de introdução, nós vamos pegar todos esses pontos, o que é o .NET, tudo que ele pode nos oferecer, a parte da história do .NET, a história do ASP.NET, porque, né, não sei se vocês lembram, a gente comentou que nós vamos escolher uma plataforma para trabalhar e nós vamos trabalhar no ambiente web. Então, por isso do ASP.NET.
Entender essa mudança que houve que a Microsoft fez, a virada de chave que ela fez do .NET Core e agora, muito recentemente, para o .NET, a nomenclatura do framework. Vamos entender o que tem de novo no .NET. Vamos tentar trabalhar ali um pouco com o command line, e ver um pouco dos editores da parte da IDE que nós temos disponível, ok? Tudo bem. O que que é o .NET? O .NET ele é um framework, obviamente, de uma iniciativa da Microsoft que garante numa plataforma única desenvolvimento para vários tipos de aplicações. Como sabemos, temos hoje arquitetura de hardware, diversas arquiteturas de hardware, nós temos diversas plataformas de utilização, então a Microsoft, como mais se diz aqui, ela atende a grande maioria de plataformas hoje. Todo e qualquer código que é gerado pelo .NET, ele é executado em diversos, hoje, na grande maioria dos dispositivos. E o framework é um framework bem amplo, e toda essa cobertura. Os que ainda ele não cobre, a Microsoft está a trabalhar justamente para atender essa necessidade, e está a empresa que já é grande há muito tempo e está concorrendo. Tem muitos players no mercado que disputam isso, e a Microsoft está muito forte, está se estruturando cada vez mais para atender cada vez mais a diversidade que nós temos, nós temos disponível no mercado. Atendemos back-end, atendemos a APIs, atendemos front-end, atendemos multiplataforma, como vocês podem ver aí na demonstração. Nós temos aqui já algum link para olhar. Vamos ver aqui. Eu ainda estou um pouco apanhando aqui, gente. Peço desculpa. Não é ainda o momento para isso. Eu acho que esse aqui. eu não- Esse material ele vai ser disponibilizado para vocês em PDF, né? Aliás, já está disponibilizado lá no Gira. Se vocês quiserem depois entrarem para aceder os links, para poderem visualizar as informações, a parte de introdução, tá bem? Vão ter todo esse material. Muito, a parte de explorar o que eles têm para nos oferecer, aqui já dá uma visão muito clara do que nós podemos, do que o .NET pode trabalhar. Nós trabalhamos ali com aplicações do web apps, no ambiente web, nós temos linguagens, plataformas para atender no âmbito mobile, desktop, desenvolvimento de microserviços, serviços na nuvem, machine learning, desenvolvimento para jogos, IoT. Já só olhando para esses 8 plataformas aqui, podemos dizer que aqui já tem muita coisa, e cada um de vocês muito provavelmente tem tendências para um, para outro, preferências, né, de ambientes, mas como a ideia aqui é perceber mesmo que o .NET ele oferece recursos para se trabalhar com tudo isso. Disponibilizei aqui um link aqui embaixo aqui também para vocês irem para acederem e verem no próprio site da Microsoft mais detalhes. Entrando dentro dá para ver muito mais informação. Aproveitar, vamos entrar dentro desse aqui, que eu não coloquei esse. Vamos ver se eu consigo aceder. Eu não estou conseguindo aceder aqui pelo slide. Depois eu passo aqui para vocês. Vamos avançar aqui para 1.3. 1.3 aqui é o que eu tinha ali no browser para mostrar para vocês. Aqui a gente consegue ter uma visão bastante interessante de como o .NET, como é que foi a história do .NET. O primeiro framework ali que eles... É óbvio que a Microsoft já estava trabalhando antes com outras tecnologias. Posso nomear até mesmo o Visual Basic, posso nomear o VASP convencional, né, que é o Active Server Pages, que são de anos anteriores.
Nesse gráfico aqui a gente consegue fazer uma visão apenas da plataforma, a primeira versão do .NET, ali que foi ali em 2002, ali por volta de 2002. Depois eles lançaram ali a plataforma 1.1 ali em 2004. Foi, a, foi nessa altura aí que eu comecei a olhar para o .NET na minha carreira. Tava realmente mais ou menos isso quando eu comecei a trabalhar, né? Foi nessa época. É, e ali para 2005, 2006, que realmente eu comecei a trabalhar profissionalmente ali, já peguei no .NET 2.0. Cheguei a mexer no 1.1, mas profissionalmente mesmo comecei a atuar mais no 2.0. Já fez uma grande mudança, já deu um salto gigantesco ali, principalmente na evolução da linguagem, do C Sharp. Eu trabalhava quando eu entrei, comecei a trabalhar com Visual Basic, então eu tinha preferência de trabalhar com Visual Basic, então tem no .NET com Visual Basic, mas rapidamente eu fui percebendo que o C Sharp tinha uma forma de se expressar mais interessante, muito mais parecido com o do Java, e acabei migrando, com o passar dos anos, acabei migrando para o C Sharp. Eu trabalhei mais alguns anos com o VB, porque na minha empresa era necessário trabalhar com VB, mas logo em seguida migrou. Com o tempo, nos próximos anos, a gente já migrou. No 3.5 ali, nós já estávamos já trabalhando já com C Sharp. Mas é interessante isso, desse tema, porque o .NET tem essa grande flexibilidade. Você pode trabalhar com várias linguagens com a mesma plataforma, desenvolvendo para web, desenvolvendo para desktop, desenvolvendo para mobile e conseguia usar muito, né? É óbvio que o VB agora foi perdendo força e o C Sharp praticamente assumiu, deu até a entender que era a única linguagem, mas não, até hoje, se você for trabalhar, você pode escolher templates com outras linguagens. Essa flexibilidade é bastante interessante do .NET. E aí fomos avançando ali para o .NET 4, para o .NET 4.5. Nessa altura, a Microsoft já estava a anunciar que no futuro haveriam grandes mudanças. A Microsoft começou a perceber que começou a perder muito mercado para muitos outros players concorrentes, né, nessa altura, começou a ter uma queda e muito provavelmente começaram já a pensar na hipótese de, olha, nós precisamos desvincular do Windows o nosso trabalho. Tudo era baseado na biblioteca do Windows, então era muito limitante. E nessa altura o mundo já não estava comportando isso. Surgindo novas tecnologias, novas arquiteturas de hardware, era inviável continuar apenas com Windows, então a Microsoft já começou a fazer os anúncios, e aí quando já chegou no 4.5, 4.51, 4.52, já estavam anunciando o surgimento de um novo framework, que quando culminou até ali surgiu o 4.6, 4.61, 4.62 e ainda se estendeu até um pouco mais, até um pouco mais tarde ali com 4.71. Mas já a partir ali de 2016 e 2017 nasceu, felizmente, nasceu o .NET Core 1.0 e trazia grandes novidades que nós já vamos estudar a respeito disso mais detalhadamente, né? E com o avanço entrando já no mundo do .NET Core, surgiram ali o .NET Core, ele era, apesar dele funcionar a ideia ali era funcionar em multi-sistemas operacionais, em multiplataformas de arquitetura. Ele ainda inicialmente ele era muito ainda rudimentar, o 1.0 ainda já era uma grande inovação por funcionar no Linux, por funcionar no Mac, mas ainda tinha, ele era muito pequeno, ele ainda não tinham trazido todo o potencial que existia no .NET Framework e para o .NET Core. Mas rapidamente ali a equipe já trabalhou rápido ali de um ano para outro praticamente, já lançaram a versão 1.1, depois lançaram a versão 2.0, depois seguraram um pouco a 2.0, ficou tempo ali a trabalhar. Até então eles lançaram
a 3.0, já fizeram algumas mais uns ajustes e lançaram a 3.1, que foi uma das que mais se consolidaram no mundo do .NET Core. Era uma fase que todo mundo estava percebendo ali que, olha, é impossível continuar a trabalhar com .NET Framework. Só trabalhar com .NET Framework quem realmente tinha, era todo um histórico de empresas, de aplicações que utilizavam uma grande fatia do mercado que ainda utilizava, que eles foram percebendo que aquilo só virou, olha, isso aqui não era manutenção, porque todo, todo mundo queria ir para o .NET Core, porque fazia todo sentido, até mesmo porque o .NET Framework, ele só, é, pensando, olhando para o mundo web, ele só funcionava em cima do IIS, né, por causa do Windows. E isso era muito limitante, todo mundo querendo usar, vendo a potencialidade de trabalhar com Linux, sabendo que que é um sistema operacional, é um sistema operacional mais estável, mais leve, mais funcional, e eles queriam criar capacidade de hospedar utilizando esses recursos. Então foi uma coisa muito impactante. A gente perde um pouco de tempo aqui a falar um pouco de história disso, porque foi uma coisa, uma grande virada mesmo da Microsoft nesse sentido. Surgiu ali também no meio, vocês podem ver ali em 2020, tem ali o .NET Standard, né, que surgiu, na verdade, ali um pouco antes, ali entre 2016 e 2017, que era exatamente um pacote de compatibilidade. Eles estavam tentando trabalhar um material que atendesse, usava-se muitas bibliotecas, essas bibliotecas, eles queriam fazer uma compatibilidade entre o .NET Framework e o novo framework, que era o Core. Né? Então, eles tentaram padronizar ali, e por isso desses pacotes 1.0, 2.0, 2.1. Mas eles perceberam também que isso estava causando muita entropia no processo ali de marketing, na área comercial, e para isso está uma confusão muito grande, e isso também estava a afetar os negócios também, e eles realmente aí tomaram uma decisão, obviamente já tinham tomado antes, mas tomar a decisão e aplicar tem um gap de tempo aí muito considerável e muito estratégico. Então, para 2020 e 2021, eles comercialmente decidiram que iriam ter um nome único e que não iriam mais trabalhar com essa padronização, e iriam resolver esse tema dentro do próprio framework. E então, por isso, eles mudaram novamente o nome, e não mais como .NET Core, e sim como .NET. A altura, até nós, desenvolvedores, não gostamos muito. A gente gostou tanto do .NET Core, a gente achou tão bom o .NET Core, que a gente não queria nem mudar o nome. A gente falou, quero que fique .NET Core para sempre. Tão bom o material se tornou, né? Mas, enfim, eles mudaram para o .NET 5 ali em 2021, e também foi uma decisão muito interessante que surgiu ali. A Microsoft padronizou a forma de atualizar o seu framework. Ou seja, agora não existe, como vocês podem perceber, é bem uniforme, as atualizações eram bem uniformes. Se você olhar para a linha do tempo aí, é muito uniforme, muito espartado, muito confuso. Então, eles também tomaram a decisão de atualizar o framework sempre em novembro de cada ano. Então, vai surgir o .NET 5 ali em novembro de 2021, e agora vocês podem ver que tá bem uniforme ali. Ó. Todo novembro de cada ano é lançado uma versão do framework. Bom, eles tinham também uma dificuldade também com relação de estabilidade de lançamento de coisas novas. Como é que eles resolveram isso? Isso também já é uma coisa mais antiga, que eles já estavam a trabalhar, que eles estavam dando nomenclaturas para classificar a versão. Então, eles
Eles determinaram que era assim, de um ano para o outro, não vai. Eles têm toda uma sequência de nomenclatura lá, mas, como vocês podem ver mais aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo colocar com setinhas aqui, eles criaram uma terminologia chamada, já há algum tempo, não agora, lançaram agora, mas Long Term Support, ou seja, uma versão sim, uma versão não, eles consideram long term support, ou seja, eles dão uma escala de tempo maior para dar suporte para uma determinada versão. Portanto, foi lançada agora em novembro de 2022 a versão .NET 7, só que ela não é long term support. É, eles estão a tratar como standard term support. Mas, na verdade, assim, fazendo uma tradução da realidade, eles lançam as novidades no próximo ano. Aquilo precisa de correções, aquilo precisa de estabilizar, as pessoas precisam se acostumar com as novidades. Então, um ano sim, um ano não, eles lançam um long-term support. Então, é recomendado pela própria Microsoft que as empresas, ao trabalhar oficialmente com o material, trabalhem com long-term support. Então, e é por isso que nós estamos aqui a fazer o curso, a fazer essa formação, não com o .NET 7. Eu já poderia ir para o .NET 7, mas eu preferi e construir a ferramenta que vocês definiram, né, a ferramenta que vocês vão construir, utilizando o Long Term Support. Por isso, do .NET 6 e não do .NET 7. Tá bem? O .NET 7 ele tem uma série de novidades, um MAUI, que é um multiplataforma de UI ali, uma nova tecnologia que já estava sendo anunciada já 2, 3 anos atrás, e entra, não entra, não entrou, mas entrou definitivo no .NET 6, entrou, mas no .NET 7 foi feitas as correções, foi feito melhorias, considerado o lançamento oficial e profissional da nova plataforma da Microsoft. Não, eu foco na nossa formação aqui, mas serve como um exemplo para vocês perceberem como isso se dá. Os links também estão aí para vocês poderem olhar com mais calma. Eu gostava de mostrar aqui um pouco mais detalhes aqui. Se eu consigo novamente colocar o browser aqui. Vou apanhar um pouquinho com isso, vou fechar esse. Olha aqui, esse é o mesmo que eu mostrei para vocês, mas se a gente olhar aqui no outro prisma, por exemplo, da linguagem C Sharp, é muito interessante vocês utilizarem, terem esse link guardado para ter uma noção histórica e também como é que funciona também outras tecnologias. Eu, particularmente, gosto muito de ficar olhando isso, porque eu vejo que o tempo passou tão rápido. Por exemplo, eu tenho certificação no C Sharp 6, quando eu fiz. Eu não me lembro se foi para 6 ou foi para 7, mas foi uma dessas duas aqui. Mas olha só como nós já estamos e como as linguagens também evoluem, também com muitas novidades. É tanta novidade que eles lançam, tanta novidade que é difícil até de acompanhar os breakchains, tudo que é de novo. Aqui é aquele link que eu mostrei para vocês há pouco. Se vocês aqui dá para olhar todo o histórico de versões. Isso tudo dá para baixar todas essas versões. Inclusive, é muito interessante ter isso em mente, porque vocês que vão para cliente, enfrentar o mercado de trabalho, é muito possível que possam encontrar, olha, aqui nós estamos a trabalhar com uma aplicação em .NET 2.1. Óbvio, vocês vão ter que vir no link da versão e baixar o SDK respectivo de acordo com o sistema operacional, se vão usar o instalador, o binário, e às vezes pode ser o 2.1.19, né, que eles estão a usar lá. É bem detalhoso, porque isso aqui são patches, melhorias, patches de correções, então é muito importante que se verifique qual versão que a aplicação do cliente está a trabalhar para baixar corretamente. Se você baixar
Vou baixar a última aqui, que é maior, não vai funcionar. Ele precisa da versão exata que está a ser rodada no cliente para você utilizar. Não tem mal nenhum você instalar quantas, quantos SDKs tiver na sua máquina, não um atrapalha no outro, mas se a aplicação for de determinada versão, você precisa ter ela na tua máquina local para executar em ambiente de desenvolvimento, ok? Nós vamos ver isso amanhã, a gente vai ver com mais detalhes essa parte aqui. Mas olhando para esse tema aqui, é muito interessante, por exemplo, olhar, por exemplo, outros frameworks que a Microsoft disponibiliza, como o Xamarin, o Windows App e aqui o próprio Maui que eu falei para vocês, olha só, na data de lançamento, eles lançaram aqui já foi praticamente entre o .NET 6, deixa eu ver aqui, para ter às vezes uma referência, de repente vocês, é uma tecnologia que vocês têm alguma simpatia, que queiram conhecer, vocês veem que ele foi lançado justamente entre o .NET 6 e o .NET 7, ou seja, foi lançado no .NET 6, né? E agora está oficialmente com todos os patches e correções já no .NET 7. É um link interessante também para fazer um acompanhamento histórico da situação. Muito bem. Voltando para a nossa apresentação aqui, dando sequência, saindo do histórico do .NET e indo para um histórico do ASP.NET, que é o nosso foco aqui da formação. É interessante a gente ver o histórico desse material, porque também tem as suas variações e podem causar alguma confusão. O ASP.NET, ele ele se baseou na tecnologia que se utilizava nos anos 90. Eu não sei exatamente quando foi que o ASP nasceu, mas assim, eu utilizei muito Active Service Page, que era uma forma de uma linguagem que você misturava ali junto com HTML, você colocava Visual Basic junto ali com HTML, e é muito parecido como funciona talvez o PHP, não sei se onde você já trabalhou com PHP, o antigo, então eram muito parecidos, e por isso, ó, aqui estava até referenciado aqui que é de 96, mas eu acho que é até um pouquinho antes. Mas ele disseminou muito de 96 até durou até eu vi se utilizar muito até 2005, 2006, esticou porque surge a tecnologia, as empresas desenvolvem as aplicações e às vezes querem manutenção e aquilo se estende um pouco mais. Mas, como eu falei ali na parte histórica ali, já no lançamento da versão 1.0 do .NET Framework, já lançaram também o ASP.NET ali, e foi uma revolução, porque na altura, o que se passava? Existia o desenvolvimento para Windows ali, o desenvolvimento dos softwares em Windows ali, que a gente chama de desktop, e aquilo eles queriam levar para o desenvolvimento web uma experiência parecida. E então eles criaram um tal do ASP.NET Web Forms, né? Que talvez, não sei se vocês ouviram falar, né? E provavelmente às vezes de repente ouviram falar até muito mal, porque foi uma mudança muito drástica você pegar e criar um ambiente que você renderiza no ecrã, arrasta componentes e você monta as formas dos componentes e aquilo vai gerando automaticamente HTML por trás, misturado ali com o código de background ali, que poderia ser VB, que poderia ser C Sharp, poderia ser F Sharp, e aquilo, na verdade, aquilo foi uma revolução, mas em termos de resultados práticos, aquilo era uma confusão, era
você mexia um botão de posição, aquilo mexia no código todo, o código que você tinha feito ali, de repente parte sumia, foi um problema, na altura foi um problema, eles lançaram umas correções e aquilo melhorou um pouco, mas continuou ainda estranho. Então, para se mexer com aquilo, tinha que mexer com certo cuidado. Mas, de qualquer forma, aquilo foi uma revolução tecnológica e as pessoas. Houve um atrativo da comunidade que trabalhava com desenvolvimento. Havia outros players, o Java era o mais forte na altura de desenvolvimento, e aquilo entrou como uma concorrente, mas não, obviamente, não pegou no Java. E a Microsoft precisava desenvolver aquilo melhor, o Active, o ASP.NET, ele estava tendo uma boa recepção, porque atendia já também algumas, não a variação de plataformas que tem hoje, mas já algumas, já variava algumas, então o mercado começou a olhar para o .NET, mas é, existia algumas ressalvas ainda de dificuldade de, de manuseio daquilo, e o ASP.NET acabou pegando uma fama no mercado de ser lento, porque conforme a tecnologia também ia se desenvolvendo, o framework ia crescendo, aquilo ia aumentando de tamanho, e havia essa dificuldade de trabalho, né? No início, como tudo é novidade, parece muito bom, aquilo tem uma aderência. E depois, com o passar do tempo, começa a se perceber algumas as suas deficiências e as suas limitações, e começa a perder um pouco de credibilidade. Então, a Microsoft começou a observar isso com o passar dos anos também e falou assim: olha, nós temos que mudar o paradigma aqui do ASP.NET, de Webforms. Nós precisamos trabalhar com um padrão um pouco mais flexível, um pouco mais inteligente, um pouco mais rápido, um pouco mais leve, que torne o ASP.NET mais performático. E aí foi quando eles tomaram a decisão de adicionar o padrão, o MVC, né? Model View Controller. Foi uma também, na altura, eu passei por tudo isso também, na altura, posso falar com certeza que a comunidade de desenvolvimento já estava a trabalhar com Webform ali já 6, 7 anos, e também houve uma resistência para mudar, mas quando mudou, percebeu-se realmente que era muito melhor. O Webform, ele dava para trabalhar com performance. Se vocês observarem o site do Millennium, ele é feito em ASP.NET e ASP.NET e Webform até hoje. Até hoje ele é o Webform, não é MVC. Mas o MVC, ele realmente ele é muito mais prático, muito mais leve. E assim, havia uma mudança de paradigma, porque já não se quando passou, houve uma resistência, por quê? Porque o MVC já não era mais igual ao Webform, já não era mais de arrastar componente para o ecrã, a facilidade que se tinha de se construir, de se desenhar um ecrã ali, essa parte foi removida, não se trabalhava mais com isso. Então era mesmo olhar para o HTML e falar assim, bom, opa, preciso entender de HTML mesmo. Porque no outro você até fala assim, não preciso me especializar em HTML. O próprio framework faz isso para mim. Eu coloco um botão, coloco um componente, arrasto o componente e aquilo está tudo lá. E isso mudou. Eles realmente decidiram mudar essa arquitetura e mudaram. E o PVC, sinceramente, achei muito melhor a mudança. Realmente deu uma praticidade, uma dinâmica muito melhor. Foram várias versões, versão 4, versão 5, eles estabilizaram ali na versão 5 porque já estava chegando na altura que eles estavam realmente já pensando em mudar o framework, mudar o do .NET Framework para o .NET Core, então eles não fizeram isso. Não, no caso do .NET Framework, eles mantiveram até essa versão.
Como eu falei, chegou, então lançaram o ASP.NET Core, e na versão 1.0, e aí 1.1, 2, 2.1, 3, 3.1, e assim, eles mantiveram o MVC, mas eles acrescentaram outros recursos também de se trabalhar com o ASP.NET de outras formas. A Microsoft, na altura, lançou o Razor, que vocês vão saber um pouco mais detalhes mais para frente, e o Razor, ele foi parcialmente adotado pelo mercado, e nessa época também começou a surgir surgir as tecnologias de SPA, os frameworks paralelos de players concorrentes, e aquilo influenciou muito ao Razor não pegar no mercado de trabalho, porque era muito mais prático trabalhar com. Começou a surgir o Angular, começou a surgir o React, o Vue e tantas outras tecnologias que existem hoje de SPA, a nível de front-end, que uma alta capacidade, de uma alta velocidade de desenvolvimento, de qualidade de desenvolvimento, que a parte de front-end do ASP.NET acabou sendo encolhida, e o Razor ele não foi nem praticamente considerado um front-end, mas ele é um recurso que a Microsoft oferece e é muito bom de se utilizar. Eu utilizo bastante, mas muitos desenvolvedores, isso é dividido, muita gente não gosta, tem gente que gosta, mas é questão mesmo pessoal de cada um, de perceber o se é bom, o se é ruim, o que é melhor para si, o que é melhor para cada um, né? E avançamos então para os últimos .NETs, que deixou de ser o ASP.NET Core para ser ASP.NET novamente, né? Aquela história da nomenclatura que eu falei para vocês de mudanças, decisões comerciais, entre outras decisões, e então oficializaram como ASP.NET, né, a partir da versão .NET 5. Né? Mas, na verdade, continua sendo o ASP.NET Core, e cada vez mais melhorado. Cada versão surge coisas que até mesmo é uma surpresa para mim. Se vocês acompanharem nesse link aqui, um link mais oficial, o link oficial do ASP.NET. Deixa eu abrir aqui para vermos. Então, a gente consegue aqui sempre olhar para todas as novidades, tudo o que o ASP.NET oferece em termos de construção de web apps, construção de API, de trabalhar comunicação bidirecional em real time, trabalhando desenvolvimento com microserviços. Então, todo o material que eu tenho colocado aqui mais para vocês aqui é mais essencial do que do material oficial. Então, se vocês quiserem olhar com mais detalhes, é mesmo só entrar nos links e explorar detalhadamente cada ponto, que vocês vão perceber o quanto de potencial tem esse recurso. Tá bem? Vamos ver aqui, esse é o próximo tópico. No tema entre o .NET Core e o .NET, que realmente realmente houve de novo com relação ao .NET Framework? Além de, olha, deixamos de usar a biblioteca System.web do Windows. Deixamos de usar isso, essa biblioteca que continha todo o ASP.NET estava dentro dessa biblioteca. Então, deixamos de usar isso e passamos a inovar. Então, o que realmente, quais são os pilares desse novo .NET? Para mim, .NET Core, .NET é a mesma coisa. Então, o que tem de novo em ambos? Além de foi inovação, a gente vai perceber mais detalhes do que nós trouxemos aí de inovação. Tornou-se open source. Hoje, se você
você entrar no site da Microsoft e está aqui, e vai estar no próximo slide, você consegue entrar no GitHub e consegue aceder ao código que desenvolvido das versões do ASP.NET. Existe comunidade, existe participação ali da comunidade de interagir no próprio código do desenvolvimento da plataforma. Isso é uma revolução, é uma grande revolução, na minha entender. Então, é um dos pilares aqui da mudança. E a multiplataforma, que nós vamos perceber ali que nós podemos trabalhar com Linux, com Mac, podemos trabalhar com serviços variados, Amazon, Google Cloud, Azure e etc., tantos outros. Isso é uma grande evolução para um framework que estava enraizado num simples sistema operacional e praticamente três tipos de arquitetura de hardware. Peço desculpa pelo barulho, porque, como vocês podem ver, tem obra aqui do lado. Não sei se vocês estão a escutar, mas está um barulho aqui rodando bastante. Peço desculpa. Mas voltando aqui, a parte de inovação, nós falamos muito no tema de performance do ASP.NET, no tema do WebForm, no tema do MVC, mas ainda amarrado no sistema operacional. E comparado a outras tecnologias, nós percebemos que voltar aqui, a gente pode perceber aqui que existem tecnologias, se a gente comparar aqui, fazendo um benchmarking aqui, e comparar a tecnologia, nós percebemos que o ASP.NET ele ainda perde para uma série perdia, né, na verdade, porque esse benchmark aqui é um material antigo, é um material de 4, 5 anos atrás, se eu não me engano, esse benchmark, essa imagem aqui é o do ASP.NET 2.2, acho, e ele já é mais antigo, porém, nós podemos olhar com mais detalhes para ver como é que está a performance do ASP.NET em diversas fontes de análise, como texto puro, ou jogando JSON. Isso é uma análise mais técnica, bem mais técnica, comparando a performance em determinado setor da aplicação comparada a outras tecnologias. Se a gente olhar para o site, eu já devia deixar esse site aqui por baixo, porque facilita. Se a gente olhar aqui, esse é o link do site, ele é da Web Framework Benchmarks. Então, ele tem uma série de... Isso aqui é completamente atualizado. Todos, tempos em tempos, eles fazem uma bateria de teste, uma bateria de avaliação em quesito por quesito. A gente pode perceber diversas tecnologias aqui que a gente nunca ouviu falar. Por exemplo, o Dragon Core, não sei se vocês conhecem, eu não conheço, mas olha só, olha a performance do framework. Se você olhar aqui o ASP.NET Core, nós temos aqui uma variação na parte do ADO, olha a performance dele. Você vê, ele ainda não é dos mais rápidos, mas se você olhar, procurar tecnologias que vocês conhecem, às vezes vocês vão até se surpreender quão para trás estão em termos de performance de uma determinada coisa, né? Isso tem uma variação muito grande de quesito para quesito, né? Também aqui, olhando por tabela, olhando por latência, assim, é uma coisa muito técnica mesmo, que precisa olhar com muito detalhe, com muita calma. Existem outras formas de acompanhar, de se observar detalhe por detalhe, é uma coisa mesmo para olhar com muito cuidado com o tempo, tá bem? Próximo slide aqui seria o pilar da parte de open source, né? Como eu falei para vocês, nesse link aqui
que está ali também disponível aqui. Está aqui o link do ASP.NET, vocês vão poder entrar. Olha, até os próprios códigos de benchmark está aqui, estão aqui. Tem laboratórios, tem diversos aí repositórios que vocês podem entrar, olhar e verificar o código. Podem olhar, até podem até participar, achar, se comunicar aí com a Microsoft, com a equipe, para colaborar de alguma forma. Eles também têm um site também de .NET Foundation também, que perder é a parte de contribuir, das pessoas que contribuição, a parte de quantidade de repositórios, também são dados também já desatualizados. Porque o site, isso aqui já de há algum tempo, então já tem mudanças aqui, né? Mas nos links, se vocês acederem, vocês conseguem ver de forma mais atualizada. A parte multiplataforma, que na verdade é a revolução maior, né? Que funciona em sistemas operacionais e trabalhar com diversidade de serviços. Então, isso faz parte também da grande mudança que teve, né, do .NET. Aqui nesse link vocês conseguem perceber o foco mais aqui para o lado do ASP.NET, as principais mudanças. Ver se eu consigo entrar aqui no site, que é mais interessante ir pelo site. Vamos fechar aqui. É interessante por quê? Porque aqui vocês conseguem olhar versão a versão e ver o que tem de novo em cada lançamento de cada versão. Isso aqui, para mim, me ajudou muito na versão do lançamento aqui do .NET 6. Olha aqui, já estão a falar do MAUI, as mudanças que teve na linguagem do C Sharp, do F Sharp, os workloads no SDK. E isso aqui também é muito importante de se olhar, que é os breakchains. Que mudou isso é uma coisa que acontece muito, isso é um bocado chato, mas é, faz parte da vida, né? Cada versão que muda, você usa determinado recurso, e às vezes muda-se o comando, muda-se a forma de se um parâmetro, alguma coisa, e às vezes tem uma quebra de mudanças ali, e você precisa perceber o que acontece com cada recurso. Então, aqui eles declaram versão a versão: olha, isso aqui mudou, fique atento. Provavelmente, na hora que você migrar de uma versão para outra, isso, por exemplo, está falando aqui, por exemplo, do Action Result, que vocês vão conhecer também esse recurso. Uma pequena mudança aqui, então, uma coisa que não era compatível, agora passou a ser. Algumas coisas até não quebram, mas mudaram. E outras, sim, quebram, porque mudou e tem que fazer de formato diferente. Então, bastante interessante para vocês darem uma olhada aqui e perceberem partes do segmentado por categoria aqui do framework, o que mudou, o que não mudou. E eles trabalham assim, por exemplo, aqui na versão 7, já são outras coisas diferentes que mudaram, tá bem? É uma forma de vocês se orientarem aí e conseguirem observar quando isso faz muito sentido quando você está realmente fazendo uma migração, né? Para coisa que você aprendeu ali no .NET, a gente está aqui, a gente vai olhar para o prisma do .NET 6, e quando vocês forem trabalhar com o .NET 7, daqui a pouquinho, em novembro desse ano, daqui a pouco o .NET 8, né? E aquilo que você fez no .NET 6 tem, às vezes, normalmente é uma pequena diferença, não é uma coisa assim muito brutal. Normalmente, uma coisa brutal quando é uma coisa nova. Olha, isso não tinha, agora isso tem isso daqui. Então, funciona mais ou menos dessa forma, né? Não é uma coisa assim também tão bruta. Muito bem. O que mais que a gente pode ver?
parte de command line. Não sei quais linguagens que vocês estão habituados a trabalhar, que trabalharam nos estágios ou nas faculdades, no mestrado. Aqui o .NET também oferece a parte de linha de comando e também dá para se construir, criar, configurar, fazer uma série de recursos via command line, através do comando .NET. Vocês podem ver aí no desenho aí. E é interessante porque se você der um .NET "-h", ou interrogação, ele te responde dizendo ali os argumentos, e às vezes você, olha, beleza, o .NET New, ele cria um novo template de alguma coisa, mas tá, e os outros parâmetros, como é que é? Então você vai escalando ele, .NET New, help, .NET New help, template e tal, e o argumento, como é que, interrogação, e ele vai te dando especificamente os detalhes de como se criar. Ou seja, não tem como se perder. É mesmo só seguir essa linha de raciocínio no command line que você consegue fazer diversas coisas, diversas configurações, criar os projetos, todos pelo command line. É uma forma muito mais rápida de se criar, de gerar código pronto ou pré-definido pela uma forma diferente de se trabalhar. Né? Tem gente que gosta, eu particularmente não gosto, mas algumas coisas têm que ser feitas, então e olha que eu sou do tempo do MS-DOS, né? Conheço diversos comandos aqui de MS-DOS, aqui de cabeça, aqui, tenho facilidade com isso, mas eu não gosto do command line, mas tem muita gente que gosta e cada um, não é? Eu não gosto porque eu sou fã, eu sou muito fã do Visual Studio. Por causa disso. Eu acho que eu trabalho com Visual Studio das versões desde o 2005, praticamente. Então, o Visual Studio passou por muitas mudanças. Eu acho um baita de uma IDE. Eu acho ele fantástico. E então por isso que eu consigo fazer tudo que eu faço dos desenvolvimentos, das minhas plataformas que eu trabalho, as aplicações, ele me atende. Então, eu gosto muito. Mas surgiu o Visual Studio Code também, que é um editor alternativo, e ele é um editor mais parecido com os editores mais modernos de hoje. Então, ele é muito, quando a gente instala ele, ele é muito simples, ele tem uma visão diferenciada do Visual Studio, e ele também é muito fácil de se instalar componentes nele, de modo que você configura o editor para que ele fique adequado para a forma que vocês querem trabalhar. Então, ele é um baita editor também. Eu uso ele, não muito, uso mais o Visual Studio, porque eu trabalho muito mais com ASP.NET, mas assim, tem muita gente que trabalha com ASP.NET pelo Visual Studio Code, e vocês, como são mais novos, que estão mais acostumados a uma outra linha de trabalho, de repente até vão gostar mais do Visual Studio Code do que do próprio Visual Studio, também. O Visual Studio, ele na versão Community, ele é gratuito, mas praticamente tem quase tudo disponível, né? A versão Professional e Enterprise possuem outras coisas, mas, sinceramente, o Community nunca faltou nada para mim no Community para usar aqui na Red. Eu uso a licença Professional, mas eu sempre trabalhei também, às vezes desenvolvendo em casa, fazendo algum. Usei o Community, nunca me faltou, nunca vi muitas diferenças com relação ao Professional, mas tem umas facilitações na parte de integrações com serviços, com Azure, com a AWS, mas sempre há um jeito de se fazer diferente e fazer a mesma coisa, mesmo com a versão free. Né? Interessante também para quem tem Mac em casa também, tem o Visual Studio, ele não tem todas as funcionalidades que o do Windows tem, mas eles estão atualizando versão a versão, eles estão corrigindo isso e para deixar 100% igual. E já está bem, a última vez que eu conversei com uma pessoa que usava Visual Studio no Mac, falou assim, agora está quase lá, está quase igual. Então, quer dizer, quem tem,
vai ficar bem à vontade também de trabalhar com Visual Studio no Mac. Aqui nesse link aqui a gente vai vão poder aceder e ver isso com mais qualidade. Não sei se eu coloquei esse daqui, Visual Studio.Microsoft, vamos ver se eu coloquei. Ok. Tá aqui, para vocês baixarem as versões para Mac, Visual Studio Code, mas essencialmente é isso. E se você, vocês algum de vocês já está acostumado a usar bastante o Visual Studio Code? Como é que é isso daí? Interaja um pouco comigo aí agora, aí, dizendo aí qual é a Eu, experiência com o Visual Studio Code e o Visual Studio. é assim, Visual Studio tenho de há muito tempo atrás, ou seja, não estou tão a par das novidades e assim, mas Visual Studio Code era o que usávamos na universidade. Maravilha. E conseguir atender para trabalhar com variações de linguagens Sim, diferentes. ou seja, eu usei Visual Studio Code para tanto para Go como para JavaScript, HTML, CSS. Ou seja, pelo menos duas variações usei. Exatamente. E aí, Malta? Eu usei os dois. O Visual Studio Code usei mais para o front-end e o Visual Studio normal foi mais para o back-end. Para mim é a mesma coisa. É, Eu também usei Visual Studio Code na universidade, mas os tutoriais que vi de .NET foram todos em Visual Studio Community. Pensava que usava-se o Community para .NET. Teve alguém aí que mencionou aí que preferia um outro editor? Quem foi? Acho que foi o Rafael. Bom, eu quando eu disse que preferia outro editor, isso, pronto, difere daquilo que eu vou trabalhar, porque às vezes estou mais acostumado a trabalhar numa certa linguagem noutro editor, mas depois o Visual Studio, pronto, o Visual Studio, vamos lá dizer, que é onde eu gostei de trabalhar mais com React.js e esse React.js, C, C++, pronto. Depende às vezes um bocado do que é de trabalhar. O Visual Studio foi mais para a parte do ASP.NET Core. É só isso. Maravilha, maravilha. Mas se sentiu à vontade no editor? Como é que foi? Sim, ambos Visual Studio Code e Visual Studio senti-me muito bem à vontade. Foi uma experiência diferente, foi só para experimentar como é que um funciona num lado e funciona no outro, e qual é que é melhor para trabalhar. Porque se for, por exemplo, linguagens como o C, por exemplo, prefiro trabalhar no Studio Code. Já estou habituado a mexer nos comandos de lá. E enquanto que o ASP.NET Core é mais para o Visual Studio. Porque, pronto, na engenharia de software tive que trabalhar mais nessa parte e era mais fácil interagir com o Visual Studio. Maravilha. Bem, Malta. Chegando aqui perto do fim aqui. Deixa eu ver aqui se tem mais algum tema. Sim, nós vamos chegar aqui agora na. Tudo bem. A parte aqui de recomendações é o seguinte: nossa formação era essencialmente voltada para a parte de perceber o .NET, o ASP.NET, e depois desenvolver a aplicação. Mas tem muita coisa envolvida por trás que alguns de vocês já têm um bom domínio, já tiveram a experiência de trabalhar com alguma coisa, tinha o tempo da universidade. Aqui eu faço algumas recomendações aqui para vocês já começarem a usar o tempo de vocês na parte da tarde para preencher com algum estudo paralelo que recomendo.
o estudo do C Sharp, mais para quem não domina. Vamos precisar usar muito, então, se não tem uma base no C Sharp, recomendo, e aqui está o link para vocês acederem. A própria Microsoft ela fornece um vasto material, como vocês, não sei se vocês têm o hábito de aceder o site da Microsoft, mas eles têm um ambiente learning ali muito complexo, bem grande, bem amplo, que podem ajudar bastante a fortalecer pequenos detalhes, coisas que na hora que a gente começar a colocar a mão à massa e começarmos a desenvolver, para quem não tem a habilidade, acho que vai surgir algumas dificuldades. Então, para já, seria interessante já começar a olhar para isso, fazer uma revisão. Como a gente vai trabalhar com a plataforma web, para quem quiser também olhar alguma coisa de HTML, quiser olhar uma série de JavaScript para perceber, a gente não vai avançar para desenvolvimento grande para JavaScript, mas a gente vai ter alguns momentos que nós vamos mexer no código, vamos ter que trabalhar um pouco com o JavaScript, HTML razoavelmente, o CSS também um bocadinho, nada muito profundo, mas vamos precisar. E a parte de percepção também de alguma necessidade de fundamentos de desenvolvimento de software, também aqui fala um bocadinho sobre isso, para quem precisar. E também eu disponibilizei aqui um link para vocês aqui do YouTube, de um webinar que foi feito pela Red em 2021, salvo erro, que eu falei um pouco sobre arquitetura de software. Na altura, ali, esse vídeo aqui ele é bastante interessante porque ele fala de não só de essencialmente de arquitetura, mas ele também fala de alguns conceitos básicos também que talvez seja importante relembrar, alguma coisa no tema de programação orientada a objeto, de Solid, que são temas que, na hora que a gente partir para o desenvolvimento, vocês vão ver que vai ser bastante, não vou falar que é bastante agressivo, mas assim, a gente vai ver muitos conceitos, a gente vai ver uma variedade de arquitetura, então é importante saber a diferença entre estilo arquitetural, saber a diferença entre padrão arquitetural, saber o que é o design pattern, que são soluções de resolução de problemas em código, você estabelecer um padrão para resolver a verdade. Então, aqui nesse vídeo, eu não me aprofundo muito, era um vídeo que tinha que se falar 1 hora, então eu acabei pincelando, falando sobre, especificando, né, o que é uma coisa, o que é outra, diferenciando, né, olha, isso aqui, CQRS é isso, MVC é isso, Singleton é aquilo, sabendo separar as coisas, porque muita gente às vezes mistura um pouco, somente a gente vê muito desenvolvedores que misturam as coisas, e não, algumas coisas não, uma coisa não, às vezes não tem nada a ver com a outra, são são, são categorias diferentes, são cenas diferentes, então aqui dá essa visão, mais um overview do que é, e algum conceitozito a mais que possa agregar. No final ali do vídeo eu dava um exemplo na altura, quando eu trabalhava na Sonai, trabalhava pelo continente, e nós estávamos fazendo uma integração entre um software da nossa do continente ali, precisava integrar com um terceiro, então foi feita uma arquitetura ali, foi feito todo um desenho, e segue ali um exemplo na época do que foi, e aí dá para consolidar bem o que era o estilo arquitetural, o que era padrão, pattern que foi usado, algumas coisas nesse sentido já dá para perceber ali no exemplo final, tá bem? Agora, essa aqui são só algumas recomendações. Vocês lembram ontem que a Gisela falou que a Red Hat ela oferece para vocês a oportunidade de, pela Udemy, vocês fazerem formações paralelas que vocês queiram, à vontade, né? Na tecnologia. É claro que nós estamos aqui numa formação, visando mais ali
eu estou dando conceitos para vocês aqui, muitos de vocês até já devem estar cansados de saber isso, deve estar até chateado um pouco com o conteúdo, porque já sabem, outros não, porque estudaram outras cenas, mas fiquem à vontade para escolherem outros cursos também para fazer em paralelo, em outro horário, à tarde. O importante mesmo é só vir falar comigo, falar, senhora Carlos, eu vou fazer formação de C#. Olha, eu vou fazer formação de JavaScript, eu vou fazer formação de outra coisa que não tem nada a ver. Também pode. Não há problema quanto a isso. Desde que você esteja completamente à vontade com esses temas fundamentais aqui que eu tô a colocar aqui para vocês. Para isso, se você já tem pleno domínio disso, ok. Não precisam refazer uma coisa que vocês já sabem. Podem fazer outra coisa. Mas me digam o que é, que eu vou colocar ali no Kanban ali e vou monitorar o que cada um está a fazer ali nos seus períodos da tarde. A ideia é que nós fiquemos aqui mesmo na parte da manhã, aqui mesmo, trabalhando no material, e vocês vão ver que conforme a coisa começar a ficar um pouco mais dinâmica, para que a gente começar a fazer demos, começarmos a colocar a mão em código, as aulas vão começar vai ficar um pouco diferente do que ficar aqui eu só falando, vocês vão interagir, alguém que conseguiu fazer a demo, refazer a demo, outras que não conseguiram, ou teve algum problema na máquina, nós vamos ir resolvendo caso a caso. Então, as aulas vão acabar ficando um pouco mais diferentes, não vão ficar assim, eu falando o tempo todo na cabeça de vocês, e vai ficar um pouco mais dinâmico e interagimos um pouco mais, tá bem? A ideia é essa. Então, eu não sei se vocês já pegaram. Existe um acesso de um usuário padrão que a Gisela criou para aceder à plataforma Udemy, que já tem uma diversidade já de cursos lá, de informações já disponíveis para fazer. Eu mesmo já fiz algumas ali dentro. E as pessoas vão lá e fazem também, e quando precisa gerar o certificado, fala com que a Gisela providencia, porque como é público ali para todos nós acedermos o mesmo user, não tem, acho que não sai no nosso nome, sai no nome da Udemy, então tem que ver com ela esse ponto aí, como é que faz para gerar. E até fazendo até uma propaganda aqui do futuro novo Redeps, vai ser a nova plataforma que a minha equipe está a trabalhar lá no Delivery Center em Red Labs, que vocês já tiveram acesso ao link do atual, vocês viram que aquilo é um pouco rudimentar, o software é um pouco antigo, né? Já tem ali, acho que já tem uns 6, 7 anos já o software, e nós estamos a trabalhar numa nova arquitetura, novo design para esse software, e também novidades vão surgir no software, né? E uma delas vai ser uma área onde vocês vão ter os seus certificados, que dentro aqui da Red, conforme vocês vão adquirindo, fazendo as formações, vai ter uma área que vai ser dedicada pessoal, vamos assim dizer, que vai ter lá o seu material, vai ter o seu conteúdo, e isso também vai se estender no âmbito, como você, por exemplo, no âmbito financeiro, vocês receberem lá os vossos salários, vai estar lá os PDFs relacionados mês a mês, documentação de vocês, vai ter uma área específica lá de vocês, é pessoal, não é? Ninguém vai ter acesso a isso, é individual, e outras cenas mais que vão ter de novidades no software que nós estamos a construir. No futuro, mais para frente no curso, se calhar ainda mostra alguma coisa para vocês nesse sentido, para vocês perceberem um pouco do nosso trabalho. Mas, essencialmente, é mesmo hoje, também nós vamos encerrando por aqui, não é? Já vou deixar também aberto aqui para vocês poderem tirar dúvidas do material que foi falado. Amanhã a gente vai pegar nesse tema aqui, a gente vai fazer a parte de instalação,
vai entender, vou olhar mais detalhadamente aqui os temas das versões, vamos começar a colocar a mão na massa, fazer alguma demo, mas do material de hoje, que foi um pouco maçante, um pouco teórico, de tudo que nós falamos aqui, vocês querem alguém quer fazer alguma questão, alguma pergunta com relação a algum ponto específico? Eu ia só perguntar se podia atualizar depois o PDF que está no Gira, que não tem Sim. os links. Ok, Era só ok. isso. Sim. Esse daqui, por acaso, esse dos disclaimers aqui, acho que não está. E se calhar o outro O último também não está. não está. Foi que eu fiz de ontem à noite para cá. Então eu vou atualizar, não se preocupem. Obrigada. Tá bem? E já na próxima aula lá, eu já vou acrescentar esse PDF já com todo esse conteúdo já desse daqui também. Obviamente, isso aqui deve ter também alguns links, algumas coisas também, algum material para a próxima aula de amanhã. Que já vai. Então quer dizer que não tem, o PDF atual não está com isso aqui, não é? Sim, não tem esse, não. Então eu vou adicionar, eu já faço. Assim que a gente encerrar a aula aqui, eu já gravo e já atualizo lá e aviso, tá bem? Ok. Maravilha. Mais alguém tem alguma questão? Muito bem. Eu vou parar aqui a gravação.